Graça e paz do Senhor Jesus. Nessa noite, mais um culto de ensinamento para a glória de Deus. Nós vamos meditar numa passagem muito polêmica, muito controversa, que é o texto de 1 Samuel, capítulo 28, que relata o encontro de Saul com uma feiticeira da cidade de Endor. E esse assunto tem sido muito debatido há muito tempo, é alvo de muitas polêmicas e discussões. E eu gostaria, em nome de Jesus, de trazer aqui uma mensagem a respeito do entendimento que Deus tem me dado nesse texto. Eu quero procurar expor a palavra de Deus da maneira mais clara possível para que a gente possa compreender o que foi que aconteceu aqui e que ensinamentos a gente pode trazer para as nossas vidas baseados nessa passagem. Então eu vou ler aqui 1 Samuel, a partir do versículo 3, e vou fazendo as considerações à medida que eu for lendo, em nome de Jesus. 1 Samuel 28, 3, diz assim a palavra de Deus. Já Samuel era morto. Samuel era o profeta, para quem não sabe, o profeta que vivia naquela época, que ungiu Saul para ser rei, depois ungiu Davi, e esse profeta já tinha morrido. E todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Então olha só, Saul tinha expulsado os médiuns e os adivinhos. O que é médiuns? Médiuns já existia naquela época, eram pessoas que procuram de alguma maneira ter contato com os mortos, que procuram consultar os mortos, que procuram fazer mediação entre as pessoas e os mortos, né, por assim dizer, fazer um contato, se isso fosse possível, e que acabam sendo instrumentos de demônios, pessoas que são envolvidas e influenciadas por demônios por causa dessa prática, que era uma prática abominável por Deus. A gente vai já ver um pouco melhor sobre isso. E os adivinhos eram pessoas que procuravam adivinhar o futuro, usando de meios de ocultismo, de feitiçaria, de consulta a demônios, procuravam adivinhar as coisas. Como hoje ainda existe. Existe cartomantes, existe astrólogos, existem pessoas que se baseiam em signos, pessoas que se dizem médios, que dizem ter contato com mortos, que fazem psicografia, que dizem falar com mortos e trazer recados deles para as pessoas. Hoje em dia isso ainda existe muito, e existia naquela época também, e era uma prática que Deus abominava. E Saul tinha expulsado essas pessoas. Talvez numa época em que Saul tinha mais temor a Deus, numa época em que ele procurava mais agradar a Deus. Então o versículo 4 diz: Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, que Saul, ao ver o acampamento dos filisteus, ele ficou muito aterrorizado. E por que ele ficou tão aterrorizado? Saul já tinha se afastado de Deus, Saul já não tinha mais comunhão com Deus, o Espírito de Deus tinha se retirado dele. E Saul não era mais uma pessoa temente ao Senhor, um homem de fé. Andava pelas suas próprias forças. Então, humanamente falando, a guarnição dos filisteus era de assustar, e por isso Saul ficou realmente muito assustado. Era uma situação assustadora. E por isso que ele ficou com tanto medo, porque Deus não estava mais com ele.
se ele andasse com Deus, ele teria confiança de que Deus ia fazer eles prevalecerem, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, que pelejava as guerras de Israel. Então, por causa desse medo de Saul, por causa desse sentimento de pavor que tomou o coração dele, fez ele se estremecer, é que ele vai fazer o que está relatado aqui a partir do versículo 6. Então, essa atitude que ele tomou foi motivado por medo, por pânico, por terror. O versículo 6 mostra que a atitude é essa. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Esse versículo aqui é um versículo chave nesse texto. Depois eu vou voltar a ele para poder explicar um pouco melhor. Versículo 7 diz: Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Olha só, Saul antes tinha desterrado os médiuns e os adivinhos, mas agora no desespero, Saul pede aos seus servos que lhe mostre uma mulher que seja médium, porque ele queria consultar essa mulher. Veja que coisa interessante, esse homem que um dia tinha servido a Deus, que era um servo de Deus temente e que tinha até expulsado essas pessoas que praticavam essas coisas em Israel, agora olhe o retrocesso na vida de Saul. Ele consulta a Deus, não porque temia a Deus, nem porque o amava, mas porque estava desesperado, queria uma resposta, queria uma ajuda de Deus. Como Deus não respondeu nada, porque Deus não tinha mais comunhão com Saul, tinha rejeitado ele, ele resolve consultar uma serva de Satanás, porque essa mulher servia às trevas, praticava coisas abomináveis diante de Deus. Veja só o que faz uma pessoa que vive sem Deus. Quando Deus não responde, a pessoa procura Satanás. É assim na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que buscam a Deus, não é porque amam o Senhor, não é porque temem ao Senhor e desejam fazer a sua vontade. As pessoas buscam a Deus porque querem simplesmente que Deus as ajude, que Deus resolva os seus problemas, que Deus resolva as suas causas, que Deus dê alguma direção, algum conselho, alguma resposta para que ela se dê bem na vida. Mas ela não ama ao Senhor. Então essas pessoas, quando Deus não as responde, elas buscam outros meios, mesmo que esses meios não sejam agradáveis a Deus. Elas nem se importam com isso porque elas não estão nem aí para Deus. Elas querem satisfazer suas vontades. Elas querem obter o que elas desejam. Assim como Saul, que desejava uma resposta, desejava saber o que fazer, ter um livramento. Então ele consulta a Deus, Deus não responde, ele foi consultar Satanás. Queria consultar ao diabo. Essa é que era a verdade. Através de uma feiticeira, porque uma feiticeira não é um instrumento de Deus. Um médium não é instrumento de Deus, é instrumento de Satanás. Então, muitas pessoas hoje em dia são assim. Não querem saber de onde vem a ajuda, elas querem ser ajudadas, seja de Deus ou seja do diabo. Tem muita gente dentro das igrejas que estão nas igrejas não é porque amam a Deus, não. Elas só estão atrás das bênçãos de Deus, porque ouviram que Deus ajuda, que Deus abençoa, que Deus faz milagre, e elas querem isso. Elas não estão nem aí para Deus. Se o diabo pudesse oferecer, ou puder oferecer alguma coisa que elas querem, elas buscam o diabo. Elas não estão nem aí de onde vem o que elas querem receber. Elas querem ter coisas, ter sucesso, ter ajuda de alguma maneira. Tem muita gente que é desse jeito, infelizmente. E muitos até estão dentro das igrejas, mas não estão buscando a Deus de verdade. Então Saul comete esse retrocesso e vai buscar a ajuda de uma feiticeira.
os seus servos disseram-lhe: há uma mulher em Endor, que é médium. Endor era a cidade onde essa mulher estava. Ao invés de se arrepender e buscar o perdão de Deus, Saul se afunda cada vez mais buscando uma médium. Isso foi a causa da sua morte. Então, o que nós aprendemos com isso aqui? Saul, ele devia ter se arrependido depois que ele consulta a Deus e Deus não responde. Ele devia ter sido levado a uma reflexão interior e ter pensado: por que Deus não me responde? Por que Deus não fala comigo? E se ele fosse refletir, realmente ele ia perceber que Deus não falava mais com ele porque ele estava em pecado. Mas Deus é um Deus de misericórdia e graça. Se Saul tivesse buscado a Deus, se arrependido, pedido perdão dos seus pecados, ele teria sido aceito por Deus. Deus o teria perdoado e Deus o teria ajudado se ele tivesse realmente se humilhado, clamado, se arrependido. Mas em vez de fazer isso, que era o caminho certo, era se arrepender para poder voltar a ter comunhão com Deus e ter uma resposta de Deus para a situação. Em vez dele se arrepender, ele se afunda mais ainda no pecado, buscando uma mulher que era médium, que praticava uma coisa abominável, que antes ele tinha rejeitado, porque tinha expulsado essas pessoas da terra de Israel. Então veja que Saul estava indo ladeira abaixo, afundando cada vez mais, como é desse jeito também muita gente nos dias de hoje. Que um pecado vai chamando o outro, a pessoa vai pecando, começa com coisas pequenas, Deus se afasta dela e ela vai ficando cada vez pior, vai ficando cada vez mais mundana, cada vez mais envolvida nas trevas, cada vez mais envolvida com o pecado, porque ela vai ficando cada vez mais endurecida e se afastando de Deus. Assim foi na vida de Saul. E como eu disse aqui, isso foi a causa da sua morte. É o que está registrado no texto que eu vou ler agora para vocês, de 1 Crônicas, capítulo 10 e versículo 13. Fala sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, ou seja, uma mulher que consulta mortos, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Veja que o texto é muito claro. Saul morreu por causa do seu pecado e também por causa do pecado de consultar uma necromante em vez de consultar o Senhor. Diz claramente aqui que Deus o matou. Deus matou Saul por causa disso. Então, Saul veio a morrer. Ele foi se afundando cada vez mais, sendo rejeitado por Deus ao ponto de Deus exercer juízo na vida dele, tirando a sua vida. Tirando a vida de Saul por causa desse pecado de consultar uma necromante, uma mulher que supostamente se comunica com os mortos. Veja o quanto é grave essa prática de necromancia, de buscar consulta aos mortos. Para você ver como isso é abominável aos olhos de Deus. Por causa desse motivo, Deus matou Saul. E aí eu quero meditar sobre isso agora, porque hoje em dia, no mundo, e no Brasil principalmente, porque o Brasil é o país mais espírita do mundo. Então no mundo se pratica muito essa prática de consultar aos mortos, entre aspas. No Brasil aqui está cheio de pessoas que se dizem médiuns, que fazem psicografia, que mexem com o espiritismo, que buscam consultar os mortos. O espiritismo é uma prática de muitas pessoas.
E o incrível é que essas pessoas se dizem cristãs. Dizem que seguem a Cristo. Fizeram até um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Eles acham que seguem o Evangelho. Eles acham que estão seguindo os ensinamentos de Deus, que estão agradando a Jesus, praticando essas coisas. E muitas pessoas que até frequentam igrejas e que se dizem cristãos, buscam práticas espíritas, buscam consultar mortos, buscam reuniões espíritas de mesa branca, buscam práticas espíritas como aquelas práticas de colocar um copo numa mesa com umas letras e ficar invocando espíritos para que o espírito fale com as pessoas que estão naquela mesa. Muitas pessoas praticam esse tipo de coisa, até como se fosse uma brincadeira. Muitas pessoas se envolvem com isso e dizem que são cristãs e não se dão conta do quanto isso é abominável aos olhos de Deus. Se você pratica espiritismo e busca práticas espíritas, não diga que você é cristão, porque você não é cristão. Você é espírita. Você está praticando algo abominável, porque um cristão, ele consulta ao Senhor. Ele não consulta espíritos, ele não consulta demônios. Ele não busca médiums, nem feiticeiros, nem necromantes. O meio de saber a vontade de Deus é consultar ao Senhor, é consultar a sua palavra, é ser direcionado pelo seu Espírito Santo, não por meio de práticas espíritas. Isso é uma abominação diante de Deus. Isso é tão abominável, eu vou ler aqui para vocês agora algumas referências para mostrar o quanto Deus detesta essas práticas. No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, diz assim: Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Necromantes, como eu falei, pessoas que consultam os mortos. Não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja só, isso é um mandamento de Deus, que nós não devemos procurar esses meios, pessoas que praticam essas coisas, porque quando nós procuramos, nós nos contaminamos com eles. Por que nós nos contaminamos com eles? Porque eles estão contaminados com as trevas, estão contaminados por Satanás, com o mal, com aquilo que é maligno. Se nós nos misturarmos com essas pessoas nessas práticas, nós nos contaminamos com as trevas, com algo que não vem de Deus, que não agrada a Deus. O capítulo 20, versículo 6 diz assim, de Levítico: Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Então veja só, é muito claro aqui, quem se volta para os necromantes, para os feiticeiros, que é o que pratica feitiçaria, que mexe com demônios, com ocultismo, quem se volta para essas pessoas, Deus vai se voltar contra elas. Se você busca essas práticas, Deus vai se voltar contra você, em juízo, para lhe condenar, para trazer morte sobre a sua vida. Se não for no sentido físico, vai ser no sentido espiritual. Então veja como Deus abomina isso. No versículo 27 também diz: O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Na época do Antigo Testamento, em Israel, quem praticava essas coisas era morto, apedrejado. Hoje em dia, se essa lei estivesse em vigor, não existiria mais nenhum espírita, porque todos teriam que ser apedrejados. Então você vai buscar uma prática dessa, abominável diante de Deus, achando que assim você vai estar buscando alguma coisa boa para a sua vida? A única coisa que você vai encontrar é juízo de Deus e trevas, coisas malignas, comunhão com Satanás. Em Lucas 16,
no versículo 27, eu quero ler também para você, porque é interessante essa passagem. A palavra de Deus diz assim: então replicou. Aqui foi o rico que estava no inferno. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Aqui era o rico que estava no inferno, na história que Jesus contou, do rico e do Lázaro. Ele estava em tormentos e ele está rogando aqui a Abraão. O pai que ele fala aqui é Abraão, que estava lá no paraíso, junto com Lázaro. Mas eles podiam se ver, embora não pudessem passar de um lugar para o outro. O inferno e o paraíso estavam próximos, podia haver uma comunicação entre esses dois lugares, só não podia haver mudança de estado. Então esse homem fala para Abraão: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Mandes quem? Lázaro. O rico queria que Lázaro fosse falar com seus parentes, ou seja, que um morto fosse se comunicar com os vivos. Porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra de Deus. Eles têm os ensinamentos de Deus. Ouçam-nos. O que Abraão quis dizer aqui? Não é necessário que um morto vá falar com um vivo. A palavra de Deus já supre todas as necessidades do ser humano. Ele não precisa consultar um morto. Mas o homem insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco os deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, se eles não ouvem a palavra de Deus, se eles não têm temor pela palavra, eles não vão se converter se alguém morto chegar lá para falar com eles. Veja que Abraão aqui não permitiu, porque não era autorizado por Deus que um morto fosse se comunicar com um vivo. Deus não permite esse tipo de prática porque essa prática é abominável. Se isso fosse permitido, Abraão teria permitido aqui, porque seria uma maneira, teoricamente, da família se arrepender. Mas Abraão quis dizer, em outras palavras, o que aqui? Que Deus não usa esse tipo de meios para abençoar a vida das pessoas, para levar elas a um arrependimento, a uma mudança. Deus não permite tal prática de mortos falarem com vivos. O meio de Deus usar para abençoar as pessoas e falar com elas e dar direção na vida é por meio da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você quer consultar mortos, você está procurando uma prática abominável. E como não é permitido por Deus, como nós vemos nessa história do rico e do Lázaro, um morto não vai voltar para falar com um vivo. Então o que aparece muitas vezes? O que aparece são demônios, oportunistas, que se aproveitam da situação para enganar as pessoas, para levar as pessoas a continuarem escravizadas numa prática abominável por Deus, para que elas se afastem de Deus cada vez mais e assim continuem condenadas, e assim continuem debaixo de juízo. O que acontece é isso. Supostamente as pessoas são ajudadas por mortos, nessas sessões espíritas, só que não são os mortos, são demônios. E aí as pessoas ficam gratas por causa da suposta ajuda. E aí elas se tornam cada vez mais escravas dessas práticas. Quantas pessoas não se tornam espíritas porque dizem que foram a um médium, a um espírita, e lá um parente falou com eles e eles de alguma maneira foram consolados, foram ajudados, e por causa disso se tornam espíritas e começam a praticar aquelas coisas abomináveis por Deus. E aí passam a ficar debaixo de condenação e a estar debaixo da influência de demônios. E é isso que o diabo quer. Por isso que ele usa demônios se disfarçando de pessoas, porque os demônios podem se disfarçar de qualquer coisa. Eles podem se disfarçar até em anjos de luz, como diz 2 Coríntios 11:14. E aí as pessoas ficam escravizadas nesse engano. Vamos continuar agora a história. Versículo 8 diz:
Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher, e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul. A mulher não reconheceu Saul, porque ele estava vestido de maneira diferente, ele estava disfarçado, não estava vestido como um rei, e a mulher não reconheceu ele. Então bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas ciladas a minha vida para me matares? Então a mulher ficou com medo de praticar aquilo que era costume dela, porque ela estava com medo de Saul descobrir, porque ela sabia do que Saul tinha feito antes. Mal imaginava ela que era o próprio rei Saul. Que contradição, né? Que retrocesso. Era o próprio rei Saul que estava buscando a ajuda dela. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir Samuel. Versículo 12. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Eu quero parar aqui um pouco nesse versículo para explicá-lo, porque é um dos versículos mais difíceis da passagem. Por que é um dos versículos mais difíceis? Porque o texto aqui diz claramente assim: vendo a mulher a Samuel. Então, numa primeira leitura superficial, realmente parece que foi Samuel que veio. Porque diz o texto que a mulher viu a Samuel. Mas nós não podemos nos deter simplesmente numa leitura de um versículo isolado e fazer uma leitura superficial. Nós não podemos formular uma doutrina baseada num único versículo. Nós temos que olhar todo o contexto do capítulo, contexto da Bíblia como um todo, sobre o que a Bíblia fala sobre essas práticas, para saber se realmente foi Samuel ou não. Como eu já mostrei aqui até agora, que essas práticas são abomináveis, nós já percebemos que, pelo texto que eu li também de Lucas 16, como Deus não permite essas coisas, que Deus não se agrada dessas práticas e não permite que um morto volte para falar com um vivo. Então fica claro, pelo contexto da palavra de Deus como um todo, que um morto não pode vir falar com um vivo. Então como é que se explica esse versículo? Será que a Bíblia está se contradizendo? Aí é que está a grande questão. A Bíblia não pode se contradizer. A Bíblia não entra em contradição. Então, como explicar um versículo como esse? A explicação que eu entendo aqui, que eu tenho para vocês, que eu creio que é a correta, é que o escritor bíblico ele não se preocupou em dizer se era Samuel ou não. Ele simplesmente relatou o que a mulher achou que viu. Seu objetivo era relatar a história do pecado de Saul e não relatar, fazer um tratado sobre o espiritismo, mostrando se era possível um morto voltar ou não. Esse não era o objetivo do autor bíblico. Fazer toda uma defesa teológica sobre esse assunto. Ele estava simplesmente relatando uma história como lhe foi contada. A história deve ter sido contada para ele dessa maneira, de que Samuel tinha aparecido. Porque, como nós vamos ver aqui, apareceu alguma coisa lá. A mulher viu alguma coisa. E fica claro pelo contexto aqui, nós vamos já ver mais na frente, de que a mulher entendeu que era Samuel, porque ela invocou Samuel e aí aparece um ser e aí ela entende que é Samuel.
E aí o texto passa a relatar segundo a perspectiva da mulher, o que a mulher achou que viu. A mulher entendeu que era Samuel. Se o texto tivesse sido escrito originalmente em português, provavelmente o autor bíblico teria colocado aqui aspas no nome de Samuel, quando diz vendo a mulher a Samuel. Porque quando ele diz aqui vendo a mulher a Samuel, ele está relatando na perspectiva da mulher, do que a mulher entendeu. Então eu creio que essa é a explicação para esse versículo. Não era Samuel de verdade, mas era o entendimento que as pessoas que estavam lá chegaram. E aí o texto passa a ser relatado conforme eles entenderam, como se fosse realmente Samuel. Eu creio que essa é a explicação para o texto ser relatado dessa maneira, porque ele é relatado na perspectiva das pessoas que estavam vendo a situação e que pensaram que era Samuel. E por que a mulher grita em alta voz? A mulher grita porque ela descobriu que era Saul que estava ali falando com ela, que tinha feito o pedido. Como foi que ela descobriu que era Saul? O texto não relata aqui, mas provavelmente o espírito maligno que apareceu aqui, ele deve ter entregado Saul, ter dito para a mulher que ali era Saul. E quando a mulher descobre que era Saul, a mulher grita em alta voz. Por que a mulher grita? E diz assim, por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? A mulher deve ter ficado com medo. Talvez ela pensou que Saul estava armando uma cilada para ela, porque antes ele tinha expulsado os médiuns e os adivinhos. E ela deve ter pensado, ele armou uma cilada para mim. Isso é para poder me pegar, vai querer me matar, eu estou acabada. Por isso que ela se desesperou e gritou em alta voz, porque foi revelado para ela pelo espírito ali, maligno, que era Saul quem estava falando com ela. Por isso que ela grita. Agora eu quero mostrar para você o seguinte. Eu quero mostrar outro motivo, além dos que eu já mostrei até agora, por que eu creio que não era Samuel ali que apareceu para essa feiticeira. Porque no versículo 6, como a gente leu antes, é dito assim, consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus não quis falar com Saul pelos meios normais. Quais eram os meios normais? Deus falava com as pessoas naquela época por sonhos, se revelando em sonhos, ou usando um profeta. Havia profetas naquela época, um profeta que andava com Davi, chamado Gade, e Deus poderia ter enviado esse profeta lá. Deus não fez isso. Talvez tivessem até mais profetas verdadeiros. E também havia a estola sacerdotal, que a estola sacerdotal genuína não estava mais com Saul, estava com Davi, porque o sacerdote de Deus estava com Davi e tinha levado a estola sacerdotal. Nessa estola sacerdotal tinha duas pedras, chamadas Urim e Tumim. Essas pedras eram usadas para se consultar a Deus, para saber qual era a vontade do Senhor. Deus não se revelou a Saul de nenhuma dessas maneiras, que eram os meios agradáveis, aprovados por Deus para se comunicar com as pessoas, para falar com as pessoas. Deus não usou de nenhuma dessas maneiras. Por quê? Porque Deus já tinha rejeitado Saul, como a gente lê no restante da história, que está antes. Nós vemos que o Espírito de Deus já tinha abandonado Saul, Deus tinha rejeitado ele, e havia até um espírito maligno que o atormentava constantemente. Então, por ser rejeitado de Deus, Saul não ouve a Deus. Deus não responde a ele de maneira nenhuma. Então, o raciocínio que eu quero seguir aqui é o seguinte. Se Deus não respondeu pelos meios normais que o agradam, você acha que Deus ia responder a Saul por meio de uma feiticeira? Por meio de necromancia? De uma maneira que Deus abominava? Você acha que tem lógica isso? Se Deus não quis falar com Saul da maneira certa, como é que Deus ia usar meios abomináveis? Tem gente que pensa que os fins
justificam os meios, mas com Deus não é assim. Os fins não justificam os meios. A coisa certa tem que ser feita do jeito certo. Eu quero ilustrar para você aqui da seguinte maneira. Imagine que você precisa de um órgão para poder viver. Você precisa de um transplante. E aí você está numa fila de espera, esperando por um órgão, e você não está conseguindo, a fila não anda e você está correndo risco de morte. Imagine que você, achando que os fins justificam os meios, você entre em contato com alguém do mercado negro para que pegue um órgão que foi roubado de alguma pessoa, porque as pessoas matam as pessoas para tirar os órgãos, para vender no mercado negro. E aí você entra em contato com alguém do mercado negro para conseguir um órgão para você, para que você possa viver. E a pessoa consegue, e aí você faz a operação e segue com a sua vida. E talvez você ache, eu fui abençoado por Deus, Deus me abençoou, Deus me ajudou a resolver minha situação. Você acha que Deus compactuou com isso? Você acha que Deus foi conivente com isso que você fez? Sendo que você foi cúmplice da morte de alguém para poder retirar um órgão de uma pessoa saudável para poder ser vendido no mercado negro para beneficiar pessoas que têm dinheiro, que podem pagar. Você acha que você sendo cúmplice disso, Deus ia se agradar? Deus não se agrada desse tipo de coisa. As coisas certas têm que ser feitas da maneira certa. Então Deus não ia aprovar nunca. Deus nunca ia aprovar uma prática dessa. Deus era o único que poderia autorizar Samuel a falar com Saul. Se fosse Samuel que tivesse aparecido realmente aqui, então Samuel estaria falando da parte de Deus, porque Samuel era um profeta de Deus. Então Deus estaria respondendo Saul. Seria o próprio Deus que estaria respondendo Saul através do profeta Samuel. Mas o texto é muito claro quando diz que Deus não queria responder Saul pelos meios normais. Você acha que Deus ia responder por meio de uma feiticeira? Deus ia usar um meio ilícito. Deus ia permitir que o seu profeta voltasse de uma maneira errada, através de uma feiticeira, de uma necromante. Se Deus fizesse isso, Deus estaria aprovando aquela prática. Deus estaria dando o seu aval para o espiritismo. Deus estaria revogando a sua lei e dizendo, olha, não tem problema nenhum. Se não der certo você me consultar pelas maneiras normais, pode consultar uma feiticeira e uma necromante que eu me revelo para você da mesma maneira. Deus estaria aprovando isso. Deus estaria voltando atrás na sua lei. Deus estaria sendo alguém que não sabe o que quer, que uma hora dá uma lei dizendo que é proibido e depois permite aquilo ali e aprova enviando o seu profeta para falar com Saul. Então, se Deus tivesse feito isso, ele estaria aprovando essas práticas e nós nunca poderíamos dizer que é errado. Feitiçaria, necromancia, adivinhação, mas nós vemos pela palavra de Deus, sim, que tudo isso é errado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento também. Tudo isso é errado. São práticas abomináveis pelo Senhor. Deus não retrocedeu nos seus mandamentos. Deus não aprovou essas práticas. Então, com certeza, Deus não iria permitir que Samuel voltasse para falar com Saul através de uma feiticeira. Esse é o segundo argumento fortíssimo que eu tenho para mostrar o porquê que não era Samuel. O primeiro argumento foi aquele que eu mostrei na palavra de Deus, o quanto essa prática é abominável e como Deus não permite isso, mostrando o texto de Lucas capítulo 16. O versículo 13 diz assim, respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Ou seja, Saul tranquilizou a mulher, não tenha medo, não vai acontecer nada com você. Eu sou Saul, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Eu quero saber o que você vê. O que você está vendo? Me diga aí o que você está vendo. Aí olha só a resposta da mulher. Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus
que sobe da terra. Esse versículo prova o porquê que não era Samuel. Também é o terceiro argumento que mostra porquê que não era Samuel. Ela diz: vejo um Deus que sobe da terra. Essa mulher viu um ser com aparência de Deus, não o Deus verdadeiro, mas com uma aparência que chamava a atenção. Nós sabemos, baseado em 2 Coríntios 11:14, que Satanás ele pode se disfarçar de um anjo de luz. É dito isso lá em 2 Coríntios 11:14. Satanás e os seus demônios podem se disfarçar de anjos, porque eles já foram anjos. E imagine, uma visão de um anjo é uma visão gloriosa. É um ser iluminado, um anjo de luz. Ele resplandece, ele tem uma aparência de glória. E Satanás, imagine, se disfarçando de um anjo. Ele fica com a aparência de um Deus, de uma divindade, aos olhos de uma pessoa que é pagã. Parece que ela está vendo um Deus. E essa descrição que a mulher faz revela isso, que ela estava vendo um ser, não um espírito de um morto, mas um ser com a aparência de um Deus. Então, essa descrição bate com a descrição de um demônio disfarçado de um anjo de luz. Faz muito mais sentido. Perguntou ele, Saul, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Ou seja, o demônio ele veio de uma maneira para parecer que era Samuel, para poder enganar. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto e se prostrou. Veja só, Saul não viu Samuel. Isso aqui é outro detalhe interessante do texto. Saul não viu o profeta Samuel. Só quem viu alguma coisa foi a mulher. Saul estava pedindo para a mulher descrever o que é que ela estava vendo. Então a mulher foi quem disse todas essas coisas que ela estava vendo. Ninguém viu nada, só ela que viu. Saul entendeu que era Samuel pela descrição da mulher. Mas isso não significa que era Samuel. A descrição dela fez ele achar que era Samuel. É como acontece no Espiritismo. O demônio vem, disfarçado de morto, fala coisas que só aquela pessoa sabia, porque os demônios acompanham a vida das pessoas e conhecem o que as pessoas falam e sabem. Então os demônios se disfarçam de pessoas para poder enganar e acabam enganando os outros, se fazendo passar por um parente. Foi isso que aconteceu aqui. Saul então acredita que era Samuel. Nós vemos aqui então que isso foi o entendimento de Saul. Não significa que era Samuel de verdade. O texto continua dizendo assim no versículo 15. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Olha só a maneira como o profeta fala, o suposto profeta, né? Fala com Saul. Por que me inquietaste? Se fosse algo realmente autorizado por Deus, não seria uma inquietação. O profeta não estaria sendo inquietado, incomodado. Ele estaria vindo de boa vontade, mandado por Deus, porque Samuel sempre foi um profeta fiel e obediente que fazia a vontade de Deus. Profetizar para ele não seria uma inquietação, de maneira nenhuma. Mais uma prova aqui de que não era Samuel, não bate com a descrição do caráter de Samuel, de como Samuel se comportava. Fazendo-me subir. Outra coisa contraditória. Ninguém tem poder de fazer um espírito subir. Deus é o único que poderia, se ele quisesse, liberar um espírito para vir. Mas ninguém pode fazer com que um espírito venha do mundo dos mortos, lá de onde ele esteja, seja no paraíso ou no inferno, para poder se comunicar. Ninguém tem esse poder de fazer alguém subir. É outra contradição no texto.
que prova que não era Samuel. Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim, e já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel. A partir desse versículo 16, Samuel, o suposto Samuel, vai falar algumas supostas profecias que se cumpriram de maneira muito obscura, não se cumpriram claramente. Foram profecias que não se cumpriram de uma maneira concreta, como sempre acontece com um profeta de Deus, que tudo que ele fala se concretiza de maneira real e sem deixar dúvidas nenhuma. Nós vemos o que aqui? Satanás, ele tem capacidade de tentar prever acontecimentos futuros. O diabo não pode saber o futuro, mas ele pode, baseado no conhecimento presente que ele tem, baseado em possibilidades, baseado numa análise da situação, ele pode chegar a um entendimento, porque ele é inteligente, do que supostamente vai acontecer depois. Então veja o que as supostas profecias dizem. Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Olha só, se Deus era inimigo de Saul, então por que Samuel estava falando aqui? Por que Deus ia estar respondendo através de Samuel? Isso não faz sentido. Se Deus tinha se feito inimigo de Saul, então Deus não ia responder Saul de jeito nenhum. Nem Samuel ia vir por conta própria sem Deus ter mandado. Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te dissera. Tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Isso aqui todo mundo já sabia que tinha acontecido, não era nada de novo. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele no furor da sua ira ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Isso aqui também não é novidade, todo mundo já sabia da desobediência de Saul, do que ele tinha feito e de como Deus tinha ficado irado. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Isso aqui não era uma coisa muito difícil de prever que aconteceria. Não precisava nem ser profeta para isso. Porque todo mundo que via que Saul tinha desobedecido a Deus, Deus tinha se afastado de Saul, e agora os exércitos de Israel estavam acampados contra os exércitos dos filisteus. E os filisteus tinham vantagem ao ponto de Saul ter ficado aterrorizado. Então era óbvio, a conclusão era óbvia, não precisava ser profeta para saber que o exército de Israel ia ser aniquilado, ia perder essa guerra, porque Deus não estava mais com Saul. Então, consequentemente, fazia muito sentido dizer que Saul iria morrer e os seus filhos que estavam no combate, porque era algo que tinha uma probabilidade muito grande de acontecer, assim como realmente aconteceu. Só que Saul não morreu nas mãos dos filisteus. Saul suicidou-se. E Saul caiu nas mãos dos homens de Jabes Gileade, se não me engano. Isso é relatado em outros textos. E não morreram todos os filhos de Saul também, só morreram alguns dos filhos de Saul. E esse negócio de dizer que tu e teus filhos estareis comigo é algo meio duvidoso. Se Samuel era um servo de Deus e estava no paraíso, no seio de Abraão, na presença de Deus, como é que Saul, que era um homem que tinha vivido no pecado, ia para o mesmo lugar de Samuel? Não tinha nem perigo disso acontecer. Saul ia para o inferno. Ele ia para o Hades, para um local de tormento. Então, aqui se encerra, no versículo 20 diz, só para a gente fechar, diz: de súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhes as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite.
Aproximou-se de Saul a mulher e, vendo Assais perturbado, disse: Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida atendi as palavras que me falaste. E aí o texto continua mostrando que Saul e os seus servos comeram com aquela mulher naquele lugar, mostrando até uma comunhão dele ali com aquela mulher, o que era uma coisa abominável. Então eu espero ter mostrado que, na verdade, o que aconteceu aqui foi uma grande desobediência de Saul e de maneira nenhuma Samuel apareceu. Não tem como ter sido Samuel aqui. Essa prática era uma prática abominável e, como eu mostrei, Deus não ia permitir que o seu profeta viesse por meio de uma feiticeira para falar com um homem que Deus já tinha rejeitado. Então esse texto ele traz muitos ensinamentos para nós a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. Então que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria, discernimento, para a gente poder caminhar de uma maneira que agrada a Deus. Em nome de Jesus. Amém.